Então, eu vou começar com o tweet do Lázaro Rosa, tá? Em que ele traz alguns dados sobre os últimos 21 anos e os ataques que a gente teve nesse período, para que a gente possa conversar sobre tudo isso que está acontecendo. O tweet do Lázaro é esse aqui, tá? Vou jogar aqui na tela para vocês e vamos botar um pouquinho maior, porque eu acho que assim fica mais agradável aos olhos, tá? O que acontece? Aqui o Lázaro traz uma informação que foram 22 ataques em escolas nos últimos 21 anos, tá? Desses 22 ataques, 12 aconteceram nos últimos 4 anos, né? E, inclusive, ele traz um outro dado que a gente veio conversando nessas últimas lives, inclusive, sobre esses ataques de grupos neonazistas e o número que cresceu esses grupos neonazistas no Brasil, que cresceram 270% de 2019 a 2022. E ele traz aqui uma questão falando se alguém tem alguma dúvida que a culpa desse aumento absurdo de ataques é da cultura de ódio implantada pela extrema-direita. Ele traz aqui uma questão. É muito curioso e é importante que a gente tenha esses números aqui para começar a conversar sobre isso que aconteceu, porque é mais um atentado, principalmente mais um ataque num curto espaço de tempo. Eu acho que não tem... a última live que eu fiz falando de um ataque já foi uma live completamente... aquelas lives que são difíceis para assistir, para eu estar aqui, para a gente conversar. Inclusive, o Ultra Soul colocou aqui assunto pesado hoje, exatamente, porque é um número muito grande que a gente não pode deixar de levar em consideração e, no mínimo, tentar buscar uma explicação desse aumento num curto espaço de tempo. Como se tem 22 ataques num país em 22 anos, sendo que 12 deles acontecem nos últimos 4 anos. O que aconteceu no país e no mundo nos últimos 4 anos que nos leva a uma crescente como essa? Porque eu não sei se você percebe, mas corre o risco de semana que vem eu abrir uma live e a gente tá falando de um outro ataque. E eu não quero isso. Eu não quero ter que fazer isso. Eu não quero ter que fazer isso não porque eu não quero falar sobre isso, porque eu realmente não quero, mas porque eu não quero que isso aconteça. E a gente vai ter que tentar entender esse problema na complexidade que ele realmente é. E não tentar arrumar soluções mirabolantes ou soluções que parecem ser um remédio momentâneo para tentar tirar essa angústia das pessoas, que a gente tem que tirar essa angústia das famílias, de todo mundo que está envolvido diretamente ou indiretamente com isso. A gente tem que solucionar isso o quanto antes. Mas isso é um problema muito complexo e que tem várias variantes nessa equação que estão sendo ignoradas há muito tempo. Eu vou trazer um outro tweet aqui para que a gente converse também, não é ainda o discurso do Silvio, mas, enfim, falando sobre isso, peguei o tweet aqui do Daniel Cara, que, se você não sabe, eu vou abrir aqui o perfil dele. Ele é professor e pesquisador na Faculdade de Educação na Universidade de São Paulo, tá? E ele, inclusive, trabalhou num material que a gente já vai falar sobre isso também, mas ele colocou um tweet aqui que é muito interessante da gente falar, que é justamente ele falando sobre o alerta que se foi dado, que a pergunta nunca foi se aconteceria outro ataque com mortes. O alerta era quando um novo ataque ia acontecer. Porque quem está lidando com esse tipo de assunto, principalmente na internet, consegue perceber o que está acontecendo. Consegue perceber o que está acontecendo há muito tempo, né? E aí o Daniel traz o seguinte: ocorreu hoje em uma creche de Blumenau, após muitas tentativas e alguns ataques sem vítimas que aconteceram em todo o país desde o dia 27 de março.
Essa chaga precisa ser enfrentada. Todo o Brasil precisa agir com urgência. É o recado dado no nosso relatório produzido no âmbito do governo de transição. Ele trabalhou junto com outras pessoas, eu já vou trazer isso um pouco mais elaborado, num relatório que foi ali trabalhado justamente no governo de transição, quando ele participou na coordenação do Gabinete de Transição de Educação, que fala justamente sobre algumas regrinhas. Eu vou usar essa palavra para que possa atingir todo mundo, do que se deveria fazer para tentar evitar a maneira de comunicar esse tipo de coisa, o que dá para fazer e o que não dá para fazer de maneira nenhuma. O que não pode ser feito numa situação como essa, porque esse tipo de ataque, dependendo da maneira que a gente conversa, dependendo da maneira que a gente comunica, na verdade você está fazendo um trabalho prejudicial para toda a sociedade. Se você não toma muito cuidado, se você realmente não gasta um tempo para ler e entender o que é isso que está acontecendo, quando você está ali nas redes sociais, revoltado, quando se está construindo uma matéria, quando você está querendo passar informação, ou quando tem uma galera só querendo receber like, engajamento, você começa a fazer um trabalho, na verdade, prejudicial. Você começa a passar para frente a mensagem dessas pessoas. Você começa a passar para frente o recado que essas pessoas estão dando. Porque todos esses ataques são um recado. É um recado, uma mensagem que é mandada com o objetivo de conseguir destruir o máximo possível de vidas, morrer no final, se for preciso, virar um herói num núcleo muito pequeno de pessoas que adoram. Eu tô conjugando o verbo de adoração. Que adoram a violência, que adoram o ato da violência, o ato de agredir, de matar outras pessoas. A gente precisa entender isso para que não aconteça um movimento que está acontecendo de alimentar, de incentivar, de dar o caminho para que outras pessoas acabem fazendo a mesma coisa. E tenham a cara estampada em todos os lugares, o nome estampado, como foi feito, a arma que usou. Esse é o objetivo dessas pessoas. O objetivo é fazer isso com o máximo de pessoas que seja, porque eles têm um ódio direcionado para uma parte específica da população e essas pessoas querem a cara delas estampadas em todos os lugares. Acreditem, todos os perfis e jornais e qualquer coisa que seja que esteja comunicando que postou vídeo ou foto da cara dessa pessoa, saibam que tem um print disso rolando num grupo paralelo de pessoas muito parecidas com essa que atacou e matou crianças, comemorando e dizendo: olha só, ele conseguiu, ele venceu. Tem que ter cuidado. Tem perfil que estava publicando uma coisa como se fosse uma entrevista. Como se fosse uma entrevista, dando espaço, dando voz para um perfil de pessoa que está buscando única e exclusivamente matar o máximo de pessoas possível e aparecer. E virar, teoricamente, dentro desses grupos, um herói, porque fez o que muitos não teriam coragem ou ainda não fizeram. E eu vou dizer a mesma coisa que eu falei na última live, no último ataque e em vários outros que já aconteceram. As pessoas estão avisando em todas as redes sociais que vão fazer isso. Elas estão avisando como elas vão fazer isso. Elas estão falando abertamente, conversando com outras pessoas que acreditam e defendem a mesma coisa. Não é difícil de achar.
não é difícil de encontrar as semelhanças. No caso do que aconteceu em São Paulo, no dia 27, ou seja, tem 1 semana e 2 dias. 1 semana e 2 dias. No caso disso que aconteceu, é curioso, porque existe um padrão. Existe coisas em comum. Aquelas coincidências. Vocês acham que é coincidência a maneira que essas pessoas estão agindo? Onde elas estão agindo? Onde elas estão mirando? Quem são essas pessoas que elas estão atacando? É só instituição de educação. Professor, aluno. Não consegue se perceber um padrão? Não consegue se perceber que as pessoas estão usando símbolos? As pessoas estão vestidas usando roupas semelhantes. As pessoas usam recursos, armas parecidas. Quando se tem isso dessas pessoas falando, a justificativa para esse ataque é muito semelhante.